Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Viagem à la Carte. Dessa vez estamos trazendo Alemanha, Áustria e Suíça, 14 dias muito especiais. Vamos conferir juntos essa pedida? Nosso primeiro destino é a cidade de Munique, capital da Baviera, fundada em 1175. É uma cidade bastante atraente, ela chegou a abrigar os Jogos Olímpicos de 1972. Ela é muito famosa, principalmente por suas cervejarias. Uma das mais populares é o Hofbräuhaus, uma cervejaria que apresenta vários salões, onde são servidas canecas de chopp bastante grandes e onde há diversão garantida, né? Além disso, ela apresenta também o Castelo de Nymphenburg, que é uma das sedes da realeza da época. Na sequência, a pedida é uma viagem até Garmisch-Partenkirchen, que é uma cidade lindíssima, não fica muito longe de Munique, ainda no estado da Baviera. Apresenta casas pintadas de uma forma muito singular. Uma das delícias da cidade são suas tortas e, em especial, o strudel com calda de baunilha quente, que é fabuloso, vale a pena conferir. Na sequência, a pedida é fazer um passeio de trem, saindo de Garmisch até o pico chamado Zugspitze, que é a montanha mais alta da Alemanha, que conta com 2.962 metros. Vale a pena também conferir essa beleza, inclusive a paisagem ao redor dessa montanha também é magnífica e vale a pena ser visitada. Então, na sequência, nossa sugestão é uma viagem até Füssen, onde se encontra o castelo de Neuschwanstein, inclusive também o castelo Hohenschwangau, que foi o primeiro castelo construído pelo Luís II da Baviera, que na sequência construiu esse Neuschwanstein, bastante famoso, pois o Walt Disney se inspirou nesse castelo para escrever o conto da Cinderela, né? E ele também, uma maquete desse castelo, também pode ser vista dentro da Disney World. Ele foi construído na segunda metade do século XIX, apresenta até uma cozinha bastante moderna para a época e uma vista fenomenal que pode ser apreciada do castelo. Pode-se acessá-lo a pé ou de charrete. Vale mesmo a pena essa visita, com certeza. É um dos pontos altos de visitação na Alemanha. O Lago do Rei, ou Königssee, é um dos lugares mais lindos deste planeta. Ao se pegar um barco, em determinado ponto, é possível ouvir uma música em eco fabulosa, proporcionada pelas montanhas que rodeiam este maravilhoso lago. Então visita-se a ilha de São Bartolomeu,
onde é possível também se ver alguns patos aí no lago. Uma amiga querida disse que gostaria de ser um desses patos, de tão limpa a água e o ambiente é tão inspirador que nos faz sentir num perfeito paraíso. A primeira vez que eu visitei esse lago foi no inverno e andei sobre ele sem noção do quanto ele é profundo e grande. E foi uma enorme emoção quando voltei e naveguei sobre ele alguns anos depois. Vale a pena conferir. A visita à cidade de Salzburg, na Áustria, é maravilhosa. É uma cidade encantadora, onde foi filmada a Noviça Rebelde, ou Sound of Music. Aqui umas vistas do Parque Mirabel, onde se pode ver o castelo da cidade, que fica ao alto. E é, inclusive, um parque muito bonito. Por trás há um grande conservatório. E é uma cidade musical, uma cidade muito alegre e histórica. Não há dúvida que vale a pena conferir. Eu, pessoalmente, tenho um amor muito grande por essa cidade, onde tive a oportunidade, na minha juventude, de aprender o alemão na Universidade de Salzburg, e realmente já passei momentos memoráveis aí. Aqui uma vista da casa onde Mozart nasceu. Inclusive, há no centro de Salzburg a oportunidade de se ver um espetáculo sobre a Noviça Rebelde com o depoimento da verdadeira Maria von Trapp, que escreveu a história e vendeu depois os direitos autorais a Hollywood. Vale mesmo muito a pena a conferir toda essa história. É possível de cima se ver ainda o rio Salza, que corta toda a cidade de Salzburg. E para terminar, não poderia deixar de ser a degustação da famosa sobremesa da cidade chamada Salzburger Nockel ou nhoque de Salzburg. Lucerna faz parte do cantão alemão da Suíça. Situa-se às margens do rio Reuss. Richard Wagner, um famoso compositor alemão, morou nessa cidade e sua casa tornou-se um museu. Em 1290, Lucerna já era habitada por 3.000 pessoas. Perdeu 40% da população na peste negra. Hoje conta com cerca de 80.000 habitantes, sendo a 7ª cidade mais populosa da Suíça. É uma cidade muito charmosa, onde é possível observar também alguns cisnes aí no rio, e é mesmo um encanto. O Monte Pilatos é a montanha símbolo de Lucerna. É um monte cercado por lendas e mitos. Na antiguidade, acreditava-se que dragões com poderes de cura habitavam o topo desta montanha. Outra lenda é que o corpo de Pôncio Pilatos tenha sido jogado em um pequeno e remoto lago desta montanha e que seu fantasma assombrou o local por muito tempo. Ele pode ser acessado por trem de março a dezembro, como também através de um teleférico, e apresenta imagens e vistas fenomenais. Realmente é possível, inclusive, encontrar neve, dependendo, logicamente, do inverno, por um longo tempo, ainda no topo da montanha. Interlaken já fica entre dois lagos maravilhosos, o Lago Thun e o Lago Brinz. E é possível também
observar-se a montanha Jungfrau, uma montanha símbolo aí da Suíça, e realmente é uma das cidades mais lindas deste país suíço. O início da nossa visita é na cidade de Brock, mais precisamente na fábrica de chocolates da Nestlé, chamada Kayler. Na realidade, essa marca Kayler foi fundada em 1814 por François-Louis Kayler, que criou chocolate em barra. Foi a primeira fábrica de chocolates feita na Suíça em Cozières, em 1875. Brock fica próximo da cidade da Vila Medieval de Gruyères, cerca de 5 quilômetros. Nessa fábrica é possível ver toda a fabricação e embalagens também dos chocolates e depois fazer uma deliciosa degustação. Já a Vila Medieval de Gruyères é uma das mais charmosas e pitorescas vilas da Suíça. Ela é famosa por seu chocolate e pelos queijos fabulosos que ali se apresentam. É possível, inclusive, se degustar um excelente fondue. Uma das atrações é o seu castelo, do século XIII. Cerca de 800 anos de história é possível se ver por este castelo, por todas as histórias e mobílias e pinturas. É realmente um lugar bem pitoresco, apresenta jardins fabulosos, uma vista fenomenal e o mobiliário do castelo também é muito interessante. Realmente vale a pena conferir esta visita ao castelo medieval de Gruyères. Só que tem que se ter atenção, porque até alguns amigos meus entraram pela saída e depois perceberam o engano. Mas é realmente um castelo que fica na nossa memória. Então não deixem de conferir esta visita a esta pitoresca vila medieval de Gruyères e a este castelo fabuloso. E então, na sequência, a pedida é seguir até Montreux. Montreux é uma cidade extremamente charmosa e bastante famosa também por seu festival de jazz. Nessa cidade também o famoso cantor Freddie Mercury residiu, né? E é uma cidade que apresenta, assim, um turismo pacato, há várias estátuas em volta do lago. É mesmo uma cidade encantadora e onde é possível aí se contemplar uma natureza fenomenal. Vale também a pena conferir a visita à charmosa e encantadora Montreux. A pedida é agora, nesta viagem desde Interlaken, é passar por Brienz, que é uma cidadezinha maravilhosa. Aqui uma vista do Lago Brienz, um dos dois lagos que margeiam também Interlaken. Brienz é uma cidadezinha muito, muito charmosa. É possível aí se ver casas de madeira do século XVIII. Inclusive, a rua Brungasse foi considerada
uma das ruas mais bonitas da Europa. Aqui, marcas das famílias. Essas marcas, aí tem os nomes tradicionais das famílias que residem em Brindes. Aqui a escola onde se ensina a fazer violinos. É uma raridade, é uma escola também bastante disputada. E então, mais à frente, a escola de esculturas, que ensinam a fazer esculturas em gesso, madeira e pedra, cuja seleção é bastante rigorosa e as vagas bastante disputadas. Realmente, essa cidadezinha contém várias preciosidades. E na sequência, uma subida aí pela serra, pelo Grimsel Gomes, onde se passa aí por uma pequena represa, algumas vistas aqui da região, que é realmente uma região lindíssima por esse vale, algumas vistas aqui da ferrovia também, das cachoeiras, dos glaciais, até chegar-se ao glacial Rhône, que fica a 2.300 metros no cantão de Valais. Esse glacial, na realidade, ele tem sofrido degelos importantes. Nos últimos 14 anos, recuou cerca de 100 metros. E é possível entrar-se aí por uma geleira, mesmo no verão, e a temperatura é bastante baixa e a sensação de andar pela geleira também é fabulosa. Aqui algumas contenções aí para resfriar o degelo e também foi nos informado que andar pelo glacial é extremamente perigoso, somente pessoas bastante entendidas no assunto é que se aventuram. Mesmo assim, quem cair pelas fendas dos glaciais jamais é encontrada novamente, porque eles apresentam fendas bastante profundas. Aqui uma vista das montanhas, inclusive da parte francesa da Suíça e também do Monte Zermatt. Realmente é uma paisagem fabulosa aí que enche aí nossos olhos de alegria. Mais uma vista aqui da represa. E então seguimos até Gisbach. O acesso a Gisbach pode ser feito também pelo Lago Brindes, e aí sobe-se um trenzinho até um hotel que é bastante famoso. Esse hotel ele foi construído em 1874, e ao lado desse hotel há uma cachoeira tem uma altura de 500 metros. É possível se chegar nessa cachoeira e andar até por trás da mesma, rendendo aí fotos fabulosas, e as imagens aí deste paraíso suíço realmente ficam na nossa lembrança. Aqui uma visão da passagem por trás da cachoeira de Gisbach, né? E realmente vale mesmo muito a pena conferir esta visita a esse local fabuloso e ainda tomar um chopp na saída no próprio hotel. Recomendo muito. Então chegamos à cidade de Triberg, que fica no coração da Floresta Negra. É uma cidade encantadora, onde se vê a única cachoeira de toda a Alemanha, uma cachoeira lindíssima.
e apresenta um comércio também delicioso, onde se pode comprar muitos cucos e souvenirs. Na estrada, no caminho aí pela Floresta Negra, pode-se ver a Casa das Temperaturas e um cuco gigante com música e várias animações que garantem a diversão de todos entre 8 e 80 anos, com certeza. Também ao lado desse cuco há uma loja de souvenirs bastante interessante, que vale a pena conferir. Então, seguindo aí pela estrada, rumo ao Museu de Casas Típicas, pode-se contemplar a vida campestre, né, da região e um belíssimo bolo de floresta negra recheado de chocolate com deliciosas cerejas no topo do bolo. É uma delícia esse bolo Floresta Negra, é muito famoso também. Então, na sequência, podemos ver o Volksbauernhof, que são casas do século XVII, feitas em madeira maciça, que são bem pitorescas. Vale a pena conferir, com certeza. A pedida é agora uma visita à linda cidade de Hildesheim, que fica na parte sul do Reno. Apresenta um passeio delicioso e não muito caro, onde se pega um teleférico que sai da cidade, atravessa o Rio Reno até o monte, e aí anda-se nesse monte a rotas de 3 até 5 quilômetros, onde se aprecia o Rio Reno e toda a vegetação, e termina-se com a degustação de um Riesling maravilhoso. Aí desce-se de teleférico novamente até a cidadezinha chamada Assmannhausen. E nessa cidadezinha há também um ótimo restaurante aqui na esquina. E depois anda-se calmamente pelas margens aí do Reno até uma embarcação. E nessa embarcação, pega-se essa embarcação, é tudo um pacote só, né? Os teleféricos em embarcação, de volta a Hildesheim, onde é possível se apreciar, assim, às margens do Reno, vários castelos. Se seguirmos de Hildesheim na direção de Kochen, ainda é possível se ver a sereia Lorelei, quer dizer, a estátua da sereia, pois no cotovelo desse rio várias embarcações naufragaram e esses naufrágios foram atribuídos a essa sereia Lorelei. É um ser mitológico aí da cultura alemã. É uma região lindíssima e que vale a pena ser visitada. Bom, na sequência, a pedida é uma viagem pelas margens do Reno e do Mosel até a cidade de Kochen. Antes de chegar à cidade propriamente dita, pedida é uma visita ao castelo Eltz, mantido pela família Eltz até hoje. É um castelo que apresenta ainda alguns artigos da era medieval bastante interessantes, e é o segundo castelo mais lindo da Alemanha, só perdendo para o Neuschwanstein. A cidade de Kochen em si é uma cidadezinha maravilhosa, tem construções do século XIII, um castelo no monte da cidade, é uma cidade pitoresca, muito bonita. É possível, inclusive, se fazer alguns passeios de barco também até uma reclusa próxima à cidade e se degustar um excelente vinho branco Riesling, na minha opinião, o melhor vinho Riesling que eu já tomei em toda a minha vida, fica exatamente nessa cidade de Kochen. É possível se fazer, inclusive, um passeio de trem pela cidade, com direito à degustação de vários tipos de vinho. Realmente vale a pena
conferir isso, além da cidade oferecer um excelente comércio e vários barzinhos e ser bastante aconchegante. E então, para terminar o passeio, um jantar no hotel de Rheinfels, que fica no monte com uma vista deslumbrante do rio Reno. Principalmente no verão, é possível ter uma vista panorâmica de toda a região até uma certa altura da noite. Então, vale a pena aí emendar um jantar, seja dentro das instalações do hotel, como na parte externa.